escravos no Ceará, eles eram compostos em boa parte pelos africanos que foram trazidos aqui. No Ceará começou a vinda de africanos a partir mais ou menos de 1756, principalmente pelo sul do Ceará, quando se acreditava haver minas de ouros. Alguns escravos foram trazidos para cá, para o Ceará, via Pernambuco, mas também havia uma escravidão que a gente conhece como escravidão indígena. Os escravos no Ceará, eles eram também parte do povo indígena que foi aldeado, que foi trazido para as missões, mas que foi usado também como trabalhador escravo. O escravo era então africano, mas era também, como é que eu posso dizer, indígena ou nativo. São escravos que ocupam, como em outras regiões, diferentes ofícios, a maior parte dos ofícios, né, da cadeia econômica, todo o trabalho braçal em particular é desenvolvido pelos escravos, e aqui no Ceará, então, elas são as especificidades econômicas do período da colonização no Ceará, a pecuária, e na cidade o comércio, a agricultura na serra, todos esses ramos de atividade, então, viram a participação dos escravos, né? Escravos, então, como eu disse, de diferentes nações, mas difícil assim de falar durante todo o período da colonização, mas inicialmente então africanos vindo de outros portos do Brasil e posteriormente crioulos, né, escravos nascidos então no Brasil e também no Ceará. Então esse que era o quadro um pouco geral da população escravos, sabendo que de fato no Ceará a proporção de escravos em relação ao conjunto da população não foi uma proporção muito grande, né? E de qualquer forma foi uma proporção muito menor do que a proporção de negros livres e libertos que participaram do processo de colonização aqui no Ceará, né? Ser escravo era viver essa situação paradoxal de homem e de coisa. Como homem e como mulher, ter vontades próprias, aspirar à felicidade, mas ao mesmo tempo ser submetido à opressão dos seus senhores. As atividades eram as mais diversas. Então, a princípio, os negros introduzidos ao Ceará na condição de escravos, eles vieram trabalhar nas minas lá na região do Cariri. Todavia, essas minas fracassaram. A gente pode perceber mesmo um número escravo um contingente mais razoável nos trabalhos de pecuária, muito embora a pecuária extensiva, o gado criado solto, criava várias possibilidades de fuga. Na verdade, o trabalhador essencial da pecuária era o vaqueiro. E ele não era nem um escravo, essencialmente nem um escravo, e nem um trabalhador assalariado. Ele recebia a quarteação, a quarta. Quer dizer, de cada 4 bezerros que nasciam, um era do vaqueiro. Mas haviam escravos também nessa circunstância, trabalhando na criação de animais, de atividades domésticas, as mulheres escravas como rendeiras, como costureiras. Haviam escravos em uma quantidade também bastante razoável, escravos de aluguel, que conheciam uma determinada especialidade e que seu proprietário alugava esse escravo para um outro indivíduo. Havia também os escravos de ganho, que poderiam fazer doces ou desempenhavam quaisquer outras atividades que tinham uma certa receita, e uma parte dessa receita era entregue ao seu senhor. Então havia toda uma prática de opressão e de exploração. Não obstante a condição de escravos, haviam espaços de liberdade cotidiana conquistada. Por exemplo, a brecha camponesa. Não raras às vezes os escravos podiam cultuar nas grandes propriedades uma pequena produção de alimentos para a sua própria subsistência. Alguns desses escravos conseguiam produzir uma quantidade que possibilitava, inclusive, o comércio e, no momento futuro, a sua própria alforria. Né? As festas religiosas, as irmandades dos senhores pretos, a própria matriz do nosso maracatu. O maracatu cearense é belíssimo e marca essa história da resistência, que é o coroamento da rainha do Congo, Ngiga Nibande. É bom que a gente não esqueça que os escravos cearenses eles eram oriundos principalmente da Angola e do Congo.
Então essa história do maracatu, na verdade, conta a história da resistência negra de uma rainha que combateu os sobas, os traficantes de escravos. Então haviam espaços furtivos de liberdade, forjadas, construídas no cotidiano, que demonstram essa dimensão humana, demasiadamente humana, também dos escravos. Se falou muito, né, da condição do escravo no Ceará. A historiografia clássica salientou muito, vamos dizer assim, um tratamento mais humano do escravo. O fato dele, por exemplo, se encontrar em uma situação privilegiada com seus senhores, do fato de que no Ceará os painéis de escravos eram poucos, quer dizer, ao contrário, por exemplo, da área de produção do café, onde a gente vai encontrar fazendas enormes com centenas, às vezes milhares de escravos junto. Aqui no Ceará, dizemos que encontra-se um número pequeno de escravos, né, dentro de uma mesma família, de uma mesma propriedade, né, máximo 20 escravos, mas a grande maioria são alguns escravos. Então isso na historiografia clássica sempre, vamos dizer assim, favoreceu um discurso dizendo que o escravo no Ceará tinha sido tratado de forma melhor que outros cantos, que tinha assim uma maneira mais humana de tratar esses escravos. Bom, de fato eu diria que o escravo no Ceará, como em outras regiões do Brasil, né, seguiu mais ou menos o mesmo tratamento. A gente vê os mesmos tipos de relações, de negociação, de conflito, e de forma geral de exploração, né. Ser escravo no Ceará então foi revelar uma capacidade de adaptação muito grande a esses diferentes contextos e de posicionamentos, de poder jogar com as relações de exploração da escravidão e também no decorrer assim, do período da escravidão com as próprias modalidades da lei, por exemplo, né, que a partir de 1850 vão permitir ao escravo de ter posicionamentos de busca da liberdade de maneira mais sistemática. Ser escravo no Ceará não deixava de ser como no Brasil. Alguns autores da historiografia mais tradicional, eles vão afirmar que ser escravo era algo mais brando aqui no Ceará. Só pelo fato dele ser considerado escravo já era algo que trazia uma diferença dessas pessoas em relação ao restante da população, no sentido de que eram propriedade de outra pessoa, estavam sob as ordens de outra pessoa. Tinham que trabalhar, e muitas vezes esse trabalho era um trabalho mais pesado, mais puxado. O escravo era o escravo no canavial, era um trabalhador no canavial, era o trabalhador com gado, mas era um trabalhador principalmente agrícola. Daí a vinda de tantos angolanos, eles estavam acostumados a trabalhar na agricultura, e esses escravos, eles eram postos para trabalhar em todo e qualquer tipo de serviço. Ser escravo no Ceará era principalmente ser uma mercadoria, ser uma peça que era posto para o trabalho compulsório e era algo que em dificuldades poderia ser vendido. Ou seja, você tinha a sua vida, o escravo tinha a sua vida, trabalhava, conseguia constituir a família, mas em qualquer dificuldade o escravo poderia ser vendido, como foi aqui no Ceará a partir de 1850. Então, havia algum tipo de benevolência por parte dos senhores? Isso não era regra comum. Havia algum tipo de facilidade? Isso não era regra comum. Alguns escravos conseguiram manter algum tipo de relacionamento com o senhor que facilitou um pouco a sua vida, mas isso não era garantido. Ser escravo era algo que era muito complicado para os cativos, aqui também no Ceará. Mesmo a gente não tendo a realidade como houve no Sudeste Cafeeiro, que foi de trabalho mais pesado, mas nós também tivemos aqui uma realidade de trabalho pesado que em geral era feito pelos cativos. Tanto que nenhum trabalhador livre queria fazer trabalho que era considerado de escravo.
aqui muitos escravos eram domésticos, né? Mas também os escravos trabalham com gado, muito com algodão, outros com açúcar também, mas muito pouco açúcar aqui, cari, outros lugares pouquinho, mas a maioria trabalha com gado, domésticos, todo tipo de trabalho. Há uma fantasia, há uma versão da historiografia tradicional que diz que a relação entre escravos e senhores no Ceará era mais branda, era mais amena, que os escravos faziam parte da família. De certa forma, isso lembra muito algo que existe até hoje, né? Os apartamentos, as casas da nossa classe média, das classes mais abastadas, continuam reproduzindo o quarto da empregada. De certa forma, ainda é uma relação de casa grande e senzala. Então, a relação entre escravos e senhores era uma relação de opressão, não poderia ser diferente disto. Então, a própria condição de ser escravo é uma situação de violência, tanto para quem escravo é, tanto para o proprietário. Então, é uma relação de opressão. Se fosse uma relação de cordialidade, não haveria registros de escravos em fuga. E nós temos inúmeros exemplos nos jornais de época de escravos fugitivos, mesmo quando destinados a tarefas domésticas. Havia no corpo dos escravos, os escravos vigiados em seus corpos e também nas suas almas. A marca da violência da escravidão nos corpos estão registrados nos próprios documentos de escravos fugitivos, que carregavam sinais de chicotes nas costas, ou um olho que se perdeu, na verdade foi um olho vazado, ou a ausência de um dedo, a ausência de uma orelha, era na verdade a marca da violência da escravidão. Então não passa de mito essa relação de cordialidade entre o senhor e o escravo nas terras do Ceará. Essas relações elas são muito ambíguas desse ponto de vista, né? O escravo está mais sob a mira do senhor, né, por essa proximidade, então o senhor tem um controle, uma proximidade muito maior do que, por exemplo, o senhor de uma fazenda grande, onde as centenas, milhares de escravos podem, vamos dizer assim, ter estratégias mais subterrâneas, mais escondidas, né? E no mesmo tempo ele está numa posição talvez mais forte de negociação, né, de posicionamentos, mas em posição de reivindicar em função da sua própria atuação, da sua própria postura, alguns direitos diferentes, né, mesmo sendo que de fato então os postulados da escravidão, né, o escravo como pertence do seu senhor, o direito da propriedade do senhor sobre a escrava é também um dado, eu diria, característica dessas relações e que no Ceará, como outros estados, durou até o final. A gente vê todo esse período, né? Se você olhar os jornais do século XIX, uma boa parte desses jornais vai trazer anúncios de escravos fugidos. Então, se os escravos fugiam é porque algo não estava tão cômodo assim para eles. Essa relação, ela muitas vezes foi tensa, outras vezes ela foi de uma certa forma amigável. Os escravos e os senhores conseguiam manter uma relação amigável, não era regra comum. Você pode ler muitos escravos fugindo, né? Quase toda semana passa no jornal esse escravo fugir para outro lugar. Também eram vários quilombos aqui em Ceará. Então a gente sabe, a vida do escravo é uma coisa ninguém queria ser.